Boa noite! O assunto sério começou. Mais um dia. Coisa maravilhosa. Hoje, 14 de abril de 2022. Que esse dia seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais um dia, né? Vamos ficar firme. O assunto é sério, não podemos perder a oportunidade, nem aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações. Isso tem que ser encontrado em nós. Isso tem que ser visto, né, através das nossas atitudes. Hoje, no final da tarde, eu tive a grata alegria, sabe, de participar de uma conversa espiritual, e aquela pessoa dizia que é tempo do cristão, da cristã, do homem e da mulher de Deus ser a diferença nas suas ações e atitudes, se posicionar. É tempo de nós nos posicionarmos. Temos que nos posicionar. Não adianta. Está na hora da igreja ser sal e luz. Nunca se precisou tanto na humanidade da igreja curada e sarada, de uma igreja sã, para poder nortear as atitudes da humanidade. A humanidade está sem orientação e a igreja tem falhado nisso. Então, por isso que nós começamos esse assunto sério. E eu quero aqui trazer à memória e trazer ao nosso coração o que foi falado ontem. Eu disse que o manual do cristão está em Mateus 3. Se eu pegar o Mateus 3 e permitir o Espírito Santo me orientar, será o meu manual. Porque Mateus 3 fala justamente daquilo que precisamos. De reconhecer Cristo Jesus, de saber que Ele é Senhor, de saber que Ele é o Salvador, é o único caminho, verdade e vida, de confessarmos os nossos pecados, abandonarmos, aceitarmos Ele como único e suficiente Salvador, ter frutos de arrependimento, porque Ele é o machado que foi posto na raiz da árvore. Aqueles que se entregarem a Ele, benditos serão. Aqueles que compreenderem que Ele é Senhor, bem-aventurados serão. Mas aqueles que o rejeitar, a árvore será cortada, lançada no fogo. E aí, Jesus Cristo, e aí João Batista, Mateus traz o testemunho de João Batista, qual João Batista diz, olha, e ele é a pá, ele tem uma pá na mão, ou seja, ele voltará para buscar a igreja. Ele vai fazer separação de tudo. E aí o texto bíblico continua dizendo que Jesus Cristo veio para ser batizado. E quando João recusou, Jesus Cristo fala algo para João Batista que precisamos entender. Ele fala assim, no versículo 15. Mas Jesus disse, deixe que seja assim agora, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. Então Jesus Cristo deixou muito claro que Ele estava e queria uma vida aqui nessa terra totalmente obediente a Deus. Ele queria cumprir e queria viver aquilo que Deus tinha como plano para Ele aqui nessa terra. Olha que coisa maravilhosa, como plano aqui nessa terra. Então, nós temos que entender isso. Vamos fazer o que Deus quer. Jesus Cristo deixou isso muito claro para João Batista. Vamos fazer o que Deus quer. E aí, quando Jesus Cristo cumpre o que Deus quer, Ele sai da água, o Espírito Santo repousa sobre Ele, e aí uma voz do céu diz, este é o meu Filho amado, em quem tenho grande alegria. É impressionante. Entendeu? Quando fazemos o que Deus quer,
além de sermos consolados por Espírito Santo, o Senhor nos honra. Ele traz sobre nós a justiça dele. E a justiça de Deus sobre Jesus Cristo era que ele seria e sempre será o Filho amado, em quem ele sempre terá grande alegria. E é daqui para frente que a gente continua esse assunto sério. É daqui para frente. Mas antes, eu quero deixar muito claro. Se você pegar Mateus 3 e fazer dele o teu manual de vida em Cristo Jesus e permitir o Espírito Santo lhe consolar a respeito de tudo que está escrito em Mateus 3, você será uma pessoa frutífera. Você ajuntará tesouro no céu. Então, para nós continuarmos, para encerrar esta semana do assunto sério, antes de dormir, nós continuamos daqui para frente. Ou seja, este é o meu filho amado, em quem eu tenho alegria. Mas para Deus expressar esta verdade, para que essa justiça de Deus viesse sobre a vida de Jesus Cristo, sobre ele, para que Deus se manifestasse do trono da glória e todos ouvissem a voz de Deus nessa terra, para que Deus testemunhasse a respeito de Cristo Jesus, ele teve que fazer o que Deus queria. Ele obedeceu o que Deus tinha para a vida dele. Ele cumpriu na vida dele o que Deus queria. Porque ele disse para João Batista: convém que fique assim, porque eu tenho que fazer o que Deus quer. Está escrito, está bem claro no versículo 15, porque eu devo fazer tudo o que Deus quer. O Espírito Santo repousa. E a voz de Deus clama do céu para trazer justiça sobre a vida de Jesus Cristo. Ei, faz o que Deus quer, que a voz dele vai clamar do céu, trazendo justiça sobre a tua vida. Faz o que Deus quer. Cumpra o propósito dele na tua vida. Para de choro, de mimimi, de historinha. Para de arrumar argumentos, questionamentos. Os escribas e fariseus deixaram de experimentar o melhor para a vida deles por causa disso. Eram questionadores, eram julgadores, eram cheios de argumentos. Tinham desculpas para tudo. Não aceitavam o consolo do Espírito Santo porque tinha desculpa para tudo. Não é tempo, não é momento. Será que é? Será que é o Messias? Será que realmente é verdade? Esse é o problema. A gente perde bênçãos e milagres porque questiona demais, em vez de aceitar e cumprir e viver o que Deus tem para a tua vida. Faça o que Ele quer. Permita a voz dEle te honrar. Permita o clamor dEle do trono da glória dEle trazer sobre ti a justiça dEle. Deixa Ele te justificar. Porque Ele conhece e esquadrinha corações de todo e qualquer ser humano. Então, entenda, quando nós estamos vivendo naquilo que Deus quer para a nossa vida, cumprindo e obedecendo, Ele nos justifica, Ele nos honra, a voz dEle clama do céu e toda a humanidade escuta. Todos que ouviram essa voz escutaram e obedeceram e tremeram e compreenderam quem era Jesus Cristo. Não adianta, mesmo que eu não queira, a voz clamou. Vamos dizer que fosse essa época, mesmo que o meu coração estivesse duro, a voz clamou. Ela deixou muito claro, a voz clamou. E aí, quando a gente faz aquilo que Deus quer, Ele clama. Quer ver? Vai lá para Lucas, capítulo 9. Presta atenção. Jesus Cristo foi com seus discípulos no Monte da Transfiguração. A palavra diz que quando Jesus Cristo começou a orar, a glória de Deus, o rosto dele começou a se transfigurar, ou seja, a ser transformado, as roupas ficaram brancas e brilhantes como o brilho de um relâmpago. Então, de repente, aparece lá quem? Moisés e Elias.
O profeta e o sacerdote. O profeta e o líder. O líder e o profeta. E aí, mais uma vez, quando Jesus Cristo estava no monte orando, quando a glória de Deus desce sobre ele, e ele começa a ser resplandecido, transformado e transfigurado, a Escritura Sagrada deixa isso muito claro. Ele começou a ser transformado, o rosto dele começou a ser transformado, as roupas, as vestes dele começou a ficar brilhante como o brilho de um relâmpago. O assunto é sério. E mais uma vez, Deus glorifica Jesus Cristo. Quando ele diz no versículo de número 35, e uma voz da nuvem disse: este é o meu filho, meu escolhido, ou o amado, a quem vocês devem ouvir. Primeiro, Deus diz que tinha alegria no Filho dele, Jesus Cristo, porque está fazendo tudo o que ele havia declarado. Quando Jesus está com os discípulos no monte, e o rosto dele era transformado e as roupas ficam brilhantes como um relâmpago, a Escritura Sagrada diz que Jesus Cristo, no versículo 35 do Evangelho de Lucas, capítulo 9, diz o seguinte: este é o meu filho, o meu escolhido ou o meu amado, a quem vocês devem ouvir. Deus dá uma ordem. A minha justiça só virá sobre a vida de vocês, como veio sobre a vida do meu filho, se vocês ouvirem ele. Se eu não der ouvidos às palavras de Jesus Cristo, se eu não aceitá-las, não tem justificação, não tem glória, não tem transformação. As vestes não serão limpas. Entendeu? Nada transforma na nossa vida se nós não ouvirmos Jesus Cristo. Nada vai transformar na nossa vida se nós não ouvirmos Jesus Cristo. Deus deixou muito claro, glorificando Jesus Cristo diante de Pedro, Tiago e João, transformando o rosto dele, fazendo a roupa dele ficar brilhante como um relâmpago, tão clara, com tanta luz como um relâmpago, permitindo, como diz o texto, Moisés e Elias se apresentar diante de Jesus Cristo, porque eram dois homens que tinham vida, estavam vivos. Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos. E aí, Deus mais uma vez glorifica Jesus Cristo, justifica Jesus Cristo, dizendo: este é o meu filho amado. Está aqui, ó, o meu escolhido. Está aqui. A quem vocês devem ouvir. Eita glória, que o assunto é sério. Se eu não dou ouvidos, e não obedeço, e não pratico as palavras de Cristo Jesus, não serei transformado, e as minhas vestes não serão limpas. Não vou conseguir frutificar, porque para mim dar fruto, eu tenho que ser transformado, eu tenho que nascer de novo. A velha criatura tem que ser enterrada. Prossigo para o alvo, para aquilo a qual eu tenho o prêmio
o prêmio da verdadeira vocação de Deus para a minha vida. Eu só terei o prêmio se eu obedecer, se eu fizer o que Ele quer, se eu obedecer e praticar o que Ele quer, esse Deus maravilhoso, terei o prêmio. Ninguém roubará minha coroa incorruptível. Então Deus diz para mim e para você, por favor, vocês devem dar ouvidos a Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo pega e fala algo para nós, sabe aonde? Vai lá, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15. Eu vou citar 2 versículos e basta. O Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 11, Jesus Cristo diz o seguinte: eu lhes disse isso para que a minha alegria esteja em vocês. Sim, vocês vão ficar transbordando com a minha alegria. Como assim? O versículo 10 diz o seguinte: se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Entendeu? Jesus Cristo obedecia e permanecia no amor de Deus. Porque obedecia, Deus justificou ele, honrou ele, dizendo que era o filho, que ele tinha alegria. E depois disse para cada um ouvir, em Lucas 9, no monte da transfiguração, da transformação, da glória estabelecida sobre a vida do Filho Jesus Cristo. Ele é o meu filho, o amado, o escolhido. Ouvi ele, escutai ele, dai ouvido a ele. Escute o que ele está dizendo. Aí ele aqui deixa muito claro, para que eu e você tenhamos alegria. Para que eu e vocês tenhamos alegria, ele diz, olha, eu estou dizendo isso para que vocês tenham alegria. No versículo 10 ele diz, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Jesus Cristo está dizendo, só vão conseguir viver no meu amor se obedecerem os meus mandamentos. Aí ele continua dizendo, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Aí ele diz o versículo 12, e o meu mandamento é este: ame uns aos outros como eu amo vocês. E esta é a maneira de medir o amor. O maior amor é demonstrado quando você, ou quando uma pessoa, entrega a vida pelos seus amigos. Jesus Cristo diz, porque eu fiz o que Jesus Cristo declarou que eu tenho que fazer, porque eu obedeci Ele, eu vivo no amor dEle. Jesus Cristo não tinha falta de nada, porque Ele vivia no amor de Deus. Questionamos muito porque nos falta esse amor. Sabe, hoje eu disse para umas pessoas o seguinte: Jesus Cristo foi maltratado, Ele não se preocupou com isso. Sabe, tudo que hoje a gente questiona, Jesus Cristo já passou como homem nessa terra. Eu nunca vi Jesus Cristo dizer o seguinte: fica tranquilo, eu vou orar e Deus vai mandar fogo do céu e você vai ver o que você fez. Você vai ver só. Você fez coisa contra mim, você vai ver só. Quando os discípulos deram essa ideia, Jesus Cristo falou: ei, fogo do céu? É que vocês não sabem de quem é o coração de vocês.
sabe. Não sabe. Jesus Cristo não estava preocupado se ele ia ser crucificado, se iam cuspir nele, se iam maltratar ele. Jesus Cristo não estava preocupado se ele ia ser rejeitado pela própria família dele. Jesus Cristo não estava preocupado se os escribas e os fariseus ou os judeus para quem ele veio iam negá-lo, iam rejeitá-lo. Jesus Cristo não estava preocupado em agradar a ninguém. Ele falava o que tinha que falar, ele não tinha dificuldade. As pessoas queriam apedrejá-lo, ele estava lá. As pessoas, muitos, ele mesmo diz isso. Vocês estão vindo até a mim porque eu estou dando pão. Muitos estavam andando com Jesus Cristo por interesse. Ele nunca olhou para isso. Ele nunca fez isso paralisá-lo. Ele nunca permitiu isso entristecer ele. Sabe por quê? Porque ele tinha um amor. O amor ágape que excede todo entendimento. Ele tinha um amor do Pai. Ele vivia por causa do amor do Pai. Quem protegia ele de tudo isso era o amor do Pai. E sabe como ele conseguiu o amor do Pai? Obedecendo ao Pai. Ele obedeceu a Deus e Deus o honrou. Ele obedeceu a Deus e Deus o glorificou. Ele obedeceu a Deus e Deus o justificou. Busque a honra, a glória e a justificação de Deus, porque ela é perfeita. Ela é pura. Ele não era vazio, porque ele tinha um amor. O amor de Deus o preenchia. Ele precisava só disso. E por isso que ele obedeceu. Entendeu? Sabe por que nós somos vazios? Porque não temos o amor de Deus. Só isso. E por que não temos? Porque não obedecemos. Não queremos escutar a voz do Filho. Não queremos obedecer igual o Filho obedeceu, igual Jesus Cristo obedeceu. Não queremos ser transformados. Não. Não queremos receber a glória e a justificação de Deus. Não. Não. Preferimos alegrar a homens, viver debaixo de doutrinas humanas, de religiosidade. Não queremos nos renunciar, negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz. Aliás, para que tudo isso? A vida é curta, esse é o problema. Onde está o teu coração, está o teu tesouro. O teu tesouro está aqui nessa terra, assim será o teu coração. Assim será a tua vida, destruída junto com essa terra. Destruído junto com essa terra. Não, para quê? Para que obedecer a Deus? Quando Ele fala que eu tenho que escutar a voz de Jesus Cristo. Escutar Jesus Cristo. Escutar, ouvir os ensinamentos de Jesus Cristo e praticá-lo. Obedecer o que Jesus Cristo está ensinando. Para quê? Como? Como que eu vou amar o próximo? Para quê? Puxa, o que Jesus Cristo está falando aqui é difícil de realizar. Amar ao próximo como Ele me amou. Eu não amo o próximo porque eu não tenho e não consigo compreender. Sabe por que eu não compreendo? Porque eu não vivo o amor de Jesus Cristo. Dar a vida? Como? Dar a vida pelo amigo, pelos amigos, como? Eu tenho que tirar minha vida, me matar? Lógico que não. Jesus Cristo nos deu a vida dele como? Se entregando por nós. Como? Obedecendo ao Pai. Como? Permitindo ser justificado pelo Pai. Como? Negando a si mesmo, não querendo viver a vida que ele tinha nessa terra. Ele não quis. Ele preferiu obedecer, ele preferiu ser filho, ele preferiu viver o amor de Deus que justificou, que glorificou ele. Por isso que nele não existia vazio. Sabe por que a gente olha para as atitudes das pessoas que nos machucam? É porque somos vazios.
Sabe por quê? Que quando Jesus Cristo diz, olha, ame os seus inimigos, isso não entra na nossa mente e jamais desce ao nosso coração, porque somos vazios. E por que somos vazios? Porque não obedecemos os ensinamentos, à voz de Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui hoje, ame o próximo como eu amei vocês. Eu dei a minha vida por vocês. Então tenha uma vida de santidade, de renúncia. Aquilo que não me agrada, aquilo que vai fazer você se contaminar, não tenha. Toda e qualquer ação que vai fazer você se contaminar, não pratique. Não tenha. Ele não guardou ódio de ninguém. Tanto é que ele, quando estava sendo crucificado, muitos o reconheceram. Inclusive o ladrão da cruz. O ladrão que estava na cruz junto com ele. Aquele que compreendeu quem ele era, ele salvou. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não olhava para as pessoas como muitos olham. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, falaram para ele, um pecador, tá? Se soubesse o quanto esse homem é pecador e ladrão. Entendeu? Chegavam perto dele para fazerem cilada contra ele, para armarem contra ele. Ele não preocupou se iam puxar o tapete dele. Entendeu? Ele não se preocupou se iam puxar o tapete dele. Porque ele era preenchido, ele era completo. Sabe por que Jesus Cristo era completo? Porque ele vivia o amor de Deus. É o que está faltando para mim e para você. Palavras humanas ainda nos machucam porque a gente não vive o amor de Deus. Atitudes do próximo ainda nos fere, ou seja, de pessoas, da atitude do próximo, a qual Jesus Cristo está falando hoje no Evangelho de João 15, que nós temos que amar, como Ele nos amou. E Ele demonstrou como nos amou, renunciando, obedecendo, se entregando. E por isso que Ele foi justificado, e por isso que a glória de Deus veio sobre a vida dele, e por isso que ele foi transformado. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Senão nada vai acontecer. Senão vamos sempre tropeçar e cair. Está vazio? É porque ainda não vivemos o amor de Deus. E para nós encerrarmos, só tem uma maneira de viver o amor de Deus. Ouvir e obedecer Jesus Cristo. Tudo o que Ele ensina, nós temos que obedecer. Temos. Senão, não viveremos no amor. Como Ele diz, permaneço no amor do Pai. Mas como? Como que o Senhor permanece no amor do Pai? Ele diz, sabe por quê? Porque eu obedeci. Assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai. E olha que coisa! E permaneço no seu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. O amor ágape que excede todo entendimento. O amor que é completo. Eu não espero em fulano para ser feliz, porque eu já tenho um amor completo de Deus na minha vida. Eu não espero numa realização profissional para ser completa, porque eu já sou completo, porque eu tenho um amor de Deus que me faz feliz, que me faz completo. Se Deus não responder, o que será de mim? Por que está acontecendo comigo? Eu não olho para isso. Eu não olho para a situação que estou enfrentando, para a tempestade que estou passando. Sabe por quê? Porque o amor completo de Deus está sobre mim. Eu obedeço.
Foi isso que Jesus Cristo fez e viveu. É o que nós temos que fazer e viver. Eita glória! É o que nós temos que fazer e viver. Enquanto toda a cidade de Jesus Cristo e a família dele rejeitava ele, ele estava lá para curar aqueles que creram nele. Ele curou. Ele não foi se esconder no outro dia. No outro dia ele acordou. No outro dia ele levantou e foi trabalhar. Foi levar cura, libertação. Foi libertar prisioneiros, cativos. O índice de um dos maiores índices de depressão está no meio cristão. De maiores, infelizmente, destruição familiar está no meio cristão. Não tem mais exemplo de nada. Até de suicídio. Quantos homens e mulheres de Deus estão tirando a vida? Estão tirando a vida. Jesus Cristo foi a dobrar o joelho, foi clamar por 3 vezes para que ele vencesse a angústia da morte. Porque ele tinha que ir para a cruz. Vai chorar nos pés daquele que te consola. Para de achar que algum ser humano pode mudar a tua história. Nenhum ser humano pode mudar a nossa história. Só tem um, Jesus Cristo. É nos pés dele que eu e você temos que chorar. É nos pés dele que eu e você temos que clamar. Temos que crescer. Parar de ser crianças e meninos e meninas mimadas. Crescer. Crescer. Parar de ficar olhando erros do próximo e amar o próximo. Ah, fulano fez bem para mim, eu vou ajudar ele. Não, o teu inimigo também, o meu inimigo também tem que ser ajudado. Tem que ser alimentado. É para amar o próximo. Não aqueles que eu amo, não aqueles que eu considero. É amar o próximo, é qualquer um, é qualquer ser humano, é qualquer ser, é qualquer pessoa que estiver diante de ti, que estiver diante de mim. E amém, glória a Deus, aleluia. Já falei demais, porque o assunto é sério. Se eu não ouvir e não obedecer Jesus Cristo, não vivo no amor dele. Esquece, não serei preenchido. Para isso eu tenho que obedecê-lo. 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 Se ele diz que eu não posso mentir, eu não posso mentir mais. Se ele diz que eu não posso prostituir, ser iníquo, eu não posso mais. Se ele diz que eu não posso sentar à mesa com escarnecedores, eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais, eu não posso mais. Se ele diz que eu não posso roubar, eu não posso mais. Se ele diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus, não herdarão, eu não posso mais. Eu não posso mais. Eu não posso mais. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar? Porque o assunto é sério. Eita glória. Vamos orar. Já fizeram o pedido de oração. Muitos vão estar viajando, né? Para a honra e glória do nosso Senhor. Vamos orar. Vamos orar. Para que tudo vá bem. Aqueles que estão indo visitar os seus familiares, amigos, que quando colocarem as plantas dos pés lá, pratique essas palavras que foram faladas essa semana. Isso sim tem a ver com essa semana, com esses dias. Isso sim tem a ver da morte, o porquê que Cristo Jesus foi parar em uma cruz. Isso sim tem a ver o porquê
que ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou. Isso sim é a palavra dele, quando encontrada na nossa vida, justifica tudo isso. Nos faz viver tudo isso. Nos faz compreender o tamanho desse amor, que nos libertou da morte eterna, que nos resgatou da morte eterna, que nos livrou da condenação eterna. Jesus Cristo, sabe o que Jesus Cristo fez por nós? Simplesmente, olha que coisa, simplesmente, sabe o que ele fez por mim e por você? Simplesmente nos livrou do fogo eterno. Nos livrou do fogo